Muito bem, já estou no meu lugar, aqui prontamente sentada, com os meus ilustres convidados. Tenho que falar assim porque são todos líderes de grandes grupos de comunicação social e nunca se sabe o que é que vai acontecer, mas passo a apresentar aqui ao meu lado, tenho o Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do Grupo Empresa, Luís Cunha Velho, administrador da TVI, diretor-geral da Plural Portugal. Depois tenho o Hugo Figueiredo, administrador da minha casa, da RTP, e finalmente Bernardo Correia, CEO da Google Portugal. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este congresso da APDC. Francisco Pinto Balsemão, começo por si. Este último ano e meio, sensivelmente, tem sido muito complicado por causa da pandemia. Alteraram-se hábitos, maneiras de estar, de repente as pessoas estiveram muito mais tempo em casa, querendo ou não, algumas em teletrabalho. Os hábitos televisivos também se alteraram. Qual tem sido a evolução e a resposta que tem sido dada pelo seu grupo, não só ao nível da televisão, mas também ao nível da imprensa, para conseguir dar resposta exatamente a essas solicitações, agora certamente diferentes? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigado por este convite. Esta é uma pergunta muito pertinente. Acho que qualquer empresa, não só na área dos mídia, mas enfim, faça parte do tecido económico empresarial aqui português, já sabia que estávamos em plena fase de transformação digital há já vários anos, não é uma coisa que tivesse acontecido no último ano. O que aconteceu no último ano foi, de facto, que essas tendências que já existiam aceleraram e muito. E, portanto, quem não estava preparado para isso ou quem não estava predisposto a poder, enfim, apanhar essa onda, surfar essa onda, pode ter tido algum tipo de problemas. E, portanto, claramente aqui, em primeiro lugar, acho que é importante explicar que esse acelerar realmente foi uma evidência. Depois, no que respeita aos mídias em particular e à empresa também em particular, nós o que vimos aqui foi aqui uma complementariedade interessante entre o digital e o linear, ou o analógico, ou quisermos dizer, o não digital, por assim dizer. Portanto, o que acontece é que nós tivemos um ano 2020 em que, de facto, como a Cristina sabe, portanto, foi muito importante o papel que foi desempenhado pelos meios de comunicação social e os meios mais credíveis, os meios que são os meios de referência, tiveram um papel ainda mais importante porque, de facto, tem uma preponderância na vida das pessoas que ajuda as pessoas, a população em casa, neste caso os portugueses, a tomarem suas decisões e a terem a capacidade de poderem ser mais bem informados e, portanto, no nosso caso, felizmente, no SIC Notícias e Expresso, de facto, nós batemos recordes de audiências, porque as pessoas estavam mais tempo em casa, é verdade, tinham mais disponibilidade para estar a aceder aos nossos meios, neste caso os meios televisivos e também de publishing, e também no digital, obviamente, e batemos recordes de audiências, foi fantástico, foi o melhor ano sempre da SIC Notícias, o Expresso cresceu como não crescia desde 1987, portanto é uma coisa extraordinária, a SIC também online fez os seus melhores resultados sempre e portanto isso para nós mostra que temos um papel... Deixe-me só questioná-lo, e a nível do papel propriamente dito, do jornal... Sim. Verificou-se esse crescimento também? Verdade, crescemos 1% nas vendas em papel, que é mais uma vez extraordinário. Acho que fomos o único meio, portanto, o único jornal em papel que cresceu o ano passado. Também lançámos uma nova linha que é assinaturas em papel em casa, portanto, as pessoas não podiam sair tanto. E, portanto, isso mostra, de facto, que as pessoas estavam ávidas de receber, de poder aceder à informação. E, obviamente, não me compete a mim tanto dizer isto, mas considero o Expresso um jornal credível e de referência e, portanto, a informação também ela própria credível. E, portanto, isso na parte de informação e entretenimento também foi um ano em que as pessoas realmente, não só no caso da SIC, também, obviamente também noutros meios, mas no nosso caso, de facto, conseguimos reforçar a nossa liderança e isso foi muito importante. E depois, voltando ao digital, que era a questão também que me tinha colocado, exatamente. Nós tínhamos já, no âmbito do nosso plano estratégico para os 3 anos que se iniciaram em 2020 e que fomos apanhados pela pandemia no início desse plano estratégico, tínhamos já previsto o lançamento de 2 grandes projetos que acabaram por ser adiados para o final do ano, mas que lançámos em 2020, que foi um primeiro serviço de streaming pago
em Portugal, portanto, através de subscrições pagas, que é a Opto, e o primeiro, enfim, um ecossistema de e-sport que nós desenvolvemos, chamado Advance, e, portanto, ambos focados no meio digital, à procura de novos públicos, novas plataformas, novas formas de estar perto das pessoas. E Luís Cunha Velho, com tantas alterações, inclusive nos próprios grupos de comunicação social, houve alguns que mudaram de acionistas, entre outras situações. Mesmo assim, a resposta conseguiu ser adequada para as solicitações que, entretanto, foram sendo feitas e para os novos pedidos, ao fim e ao cabo, por parte dos espectadores? Eu acho que sim. Acho que a resposta foi adequada. Adequada porquê? Porque falamos de conteúdos. Os espectadores passaram a estar mais tempo em casa, os portugueses passaram a estar mais tempo em casa. O mercado caiu, mas os FTAs e o digital não caiu tanto quanto nós estávamos à espera, porque efetivamente as pessoas deixaram de estar, portanto, na rua, passaram a estar mais em casa, e aqui a diferenciação em relação aos conteúdos é fundamental. Portanto, nós conseguimos, ao longo deste ano que passou de pandemia, manter a qualidade da nossa informação, que não tem nada a ver com o digital ou não digital. O jornalista é jornalista, portanto não podemos, o jornalista tem que ser credível e tem que dar a informação certa para os portugueses, e foi isso que fizemos e é isso que estamos a fazer, e portanto conseguimos ultrapassar esta fase, que está numa fase agora descendente, no sentido de que parece que a pandemia está a finalizar, ou está pelo menos a criar mais soft. E vamos continuar a apostar em conteúdos diferenciadores e continuar a apostar em Luís Cunha Velho, o facto de nós já estávamos em plena aceleração de tecnologia e na procura do digital, os vários grupos de mídia foram de algum modo, e no seu caso em particular, surpreendidos com toda esta aceleração, porque nem sempre, ainda para mais, com desinvestimentos, menos publicidade, entre outras situações, nem sempre é fácil conseguir exatamente dar a resposta adequada. É verdade, mas nós já estávamos preparados para que isso viesse a acontecer. Houve efetivamente uma aceleração, aceleração essa que, mais uma vez, foi provocada pela concentração dos espectadores em casa, mas a Média Capital conseguiu, através dos seus meios de digital, o TV Player e as apps e os sites dedicados, conseguiu ter e atingir níveis perfeitamente acima daquilo que tinha atingido, exatamente porque a possibilidade e a disponibilidade que havia para ver esse tipo de conteúdos foi muito superior e, portanto, não nos afetou, antes pelo contrário. O Figueiredo, e quanto à RTP, a RTP tem apostado nas plataformas, nomeadamente há séries que podem ser vistas online. Já estava a ser dado gradualmente o passo para esta situação, e a RTP foi ou não surpreendida porque, em relação a toda esta situação, a tal aceleração do digital que era necessário, portanto a velocidade, o desenvolvimento foi muito mais rápido que daquele que era suposto acontecer. A RTP estava preparada, preparou-se. O que é que tem acontecido? Sim, bom, vou esclarecer. Eu acho que todos fomos surpreendidos pelo que aconteceu, não é? Mas a verdade é que o plano de transformação digital da RTP é um plano de longo prazo, é um plano que já estava a ser implementado. O meu colega aqui de painel, Francisco, disse que tinha o primeiro serviço de streaming pago, e é verdade, e a RTP teve o primeiro serviço de streaming não pago, gratuito, através da RTP Play, onde já há bastante tempo se podia seguir as séries. É evidente que isso implicou também a adaptação do próprio mercado, os próprios produtores das séries reconhecerem que não estão a vender a série só para passar numa lógica linear, mas também tem que passar numa lógica não linear, que as pessoas querem encontrar as séries completas, ou que não querem perder não querem apenas ter os 7 dias para trás, como se costuma dizer, na recuperação das séries. Tudo isso estava previsto. Foi necessário, evidentemente, aumentar a capacidade de tudo o que tem a ver com o lado tecnológico de servidores, etc., porque os pedidos dos espectadores aumentaram bastante, mas felizmente também tudo o que eram os nossos parceiros estiveram à altura de responder a esses desafios.
mas eu diria que o grande desafio da RTP não passou só por aquilo que era a sua programação normal, mas também naquilo que, numa lógica de serviço público, foi imprescindível preparar e lançar, como foi o caso do Estudo em Casa, que foi uma das plataformas que eu acho que foram fundamentais para que os nossos jovens pudessem continuar a ter a sua formação. E que continuou mesmo depois, já com o regresso às aulas, não é? Sim, mas ainda em tempo de pandemia, não é? Portanto, e reforçou-se com a introdução do secundário, que não estava previsto durante o ano letivo anterior. Portanto, tudo isso foi preparado em tempo recorde. Eu acho que só numa empresa como a RTP é que seria possível preparar uma operação como o Estudo em Casa, que implica 12 a 14 horas diárias, sempre, todos os dias da semana, para poder fazer esses conteúdos que não existiam. E aí as plataformas digitais, tal como a par da plataforma também linear, foram absolutamente críticas e tiveram, enfim, visitas a níveis estratosféricos para aquilo que estamos habituados. Portanto, acho que tivemos à altura. E a Google? Como é que tem sido este ano e meio com as pessoas cada vez mais nos seus tablets, nos seus telemóveis? Como é que tem sido? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, especialmente aos meus colegas de painel. Há já um ano que não vos via, e, pelo menos em pessoa, e é um prazer estar aqui, também ao Rogério Carapuço e à PDC pelo convite. Antes de mais nada, eu diria que isto obviamente foi um ano atípico para toda a gente, foi um ano de altos e baixos, mas foi um ano em que nós focámos-nos basicamente a tentar ajudar o tecido empresarial português a sobreviver e a adaptar-se, não só em mídia, mas em quase todos os outros setores de atividade, a adaptar-se à nova realidade. Basicamente o digital, para todas as empresas do país, ou para aquelas que estavam a dar esses passos, tornou-se uma tábua de salvação para muitas delas. Dou um exemplo simples. A nossa plataforma do Google My Business, que é onde as empresas gerem a presença nos mapas do Google, permitiu qualquer coisa como 84 mil restaurantes e pequenas lojas, pequeno comércio em Portugal, manterem-se em comunicação com os seus clientes, dizendo se vendiam ao postigo, se podiam fazer aberturas desfasadas, como é que podiam relacionar-se com os clientes, encomendavam online, etc. Portanto, esse tipo de ferramentas, e focámos-nos muito a tentar ajudar essencialmente as PMEs a sobreviver durante este período e durante esta crise. Agora, do ponto de vista de mídia, acho que nós assistimos foi uma transformação muito grande do próprio consumidor, e eu acho que olhar para estas coisas do ponto de vista do utilizador é sempre a coisa mais válida. O que é que aconteceu? Houve um pico enorme de procura por comércio digital, uma coisa que nunca tinha acontecido na história de Portugal. Passámos de 40% de PMEs com uma presença na internet para 60% de PMEs com presença na internet em poucos meses. Nós tínhamos um atraso histórico, milenar já quase, em termos de digitalização do microtecido empresarial português. E isso aconteceu do dia para a noite. E felizmente havia ferramentas e empresas e organizações prontas para as ajudar, nós somos só uma delas. Mas assistimos a que o lado da oferta e o lado da procura se conjugaram pela primeira vez a haver uma transformação brutal do consumidor português e dos hábitos de consumo dos portugueses na internet. Isso não se verificou só em streaming, e há aqui grandes exemplos que foram referidos aqui no painel, os RTP Plays, o Opto, etc. Mas também na própria forma dos consumidores olharem para a oferta do que é que estava disponível em termos de produtos e serviços na internet. E pela primeira vez o consumidor português transformou-se muito global, ou seja, vai comprar a qualquer lado. Vai ver a Amazon Espanha, vai ver sites de venda de peças de bicicletas à Alemanha, vai procurar produtos e serviços fora de Portugal, e as empresas portuguesas tiveram de se confrontar com essa realidade. Com a realidade de que pela primeira vez estão realmente a competir num mercado global, que é feroz, e tem de ser extremamente competitiva. E o nosso papel aí foi tentar ajudá-las nessa competitividade e tentar adaptar-se. Por último, não é só o consumidor, nós de repente fomos inundados com o mercado por oferta de países estrangeiros. Ou seja, as empresas, e não só de mídia, mas de todos os outros setores, retalhistas, etc., mas também em mídia, de repente começaram a achar Portugal como um mercado fácil relativamente de entrar, porque de repente os portugueses foram todos online. Portanto, existe uma maior importação de bens e serviços através do online, para a qual se nós, como indústria, não estivermos prontos para ajudar a combater, então vamos ter algumas dificuldades. E aí o principal fator aqui em Portugal é
é o investimento em competências digitais. E é o primeiro fator de competitividade que nós podemos ter aqui em Portugal, é passar dos atuais 50% de pessoas em Portugal com competências digitais para uma coisa que esteja mais a nível da Europa. Mas estamos quase na média europeia, 52 para 56. A média europeia é muito mais alta do que isso. Em Portugal temos uma média de 20, tínhamos, da última vez que medimos isto, 27% das pessoas que não têm qualquer competência digital. A média europeia é 17%, portanto, uma daquelas de mais de 17%. A média de pessoas que comprava produtos e serviços em Portugal na internet era na casa dos 30 e tal por cento. Em 36%, a última vez que me lembro. Os países do Norte da Europa, na casa dos 90%. Portanto, estamos a falar de uma mudança estratosférica em 12 meses. Desculpe interromper, mas eu também gostava de vos ouvir. O facto de as pessoas estarem cada vez mais ávidas por notícias, e houve uma altura realmente este último ano em que isso se verificou, não só através do aumento das audiências, mas também na procura de notícias através de outras plataformas. E eu pergunto, Francisco Pinto Balsemão, na sua opinião, acredita que irá ser eventualmente definido um preço, até um mecanismo para definir o preço a pagar por cada notícia veiculada, por exemplo, pelas redes sociais? E isso deve acontecer? Isto agora é como se o Bernardo não estivesse aqui agora, o que eu vou dizer é melhor. Temos um vídeo. Mas podes dizer em pessoa também. Sei que nos puseram de lados opostos aqui da Vai Não Dá Por Cima. Isto, obviamente, que é uma brincadeira. Para começar, tudo o que o Bernardo disse faz todo 100% de acordo. Há aqui um papel também, há pouco falei num papel que nós desempenhamos, e estava aqui também a elogiar-nos, nós, os média mais tradicionais, mas obviamente que o papel que é desempenhado pelas redes sociais e pelos grandes agregadores e plataformas digitais é um papel muito importante, e o Bernardo acabou de elencar aqui uma série de vantagens e de qualidades nesse sentido. Naturalmente que, do lado dos média, nós consideramos que a forma como o nosso modelo de negócio tem vindo a ser de alguma forma destruído, e aqui depois podemos perder aqui 1h30 que não temos para perceber como é que isto aconteceu, que fomos nós próprios que acabamos por contribuir para isso. Mas a realidade é que neste momento o nosso modelo de negócio principal, que é a publicidade, e eu agora falo pelo Grupo Impressa e também naturalmente por outros grupos privados, não falo pelo Média Capital, mas também sabemos que é o mesmo caso. No nosso caso, 2/3 da nossa publicidade, da nossa faturação vem via publicidade, e, portanto, no digital, que é para onde neste momento há uma grande tendência para os anunciantes canalizarem algum do seu investimento. Felizmente em Portugal ainda as televisões têm também um enorme peso, mas o digital naturalmente que tem as suas mais-valias. Há dois players que são preponderantes, que são dominantes, que são hegemónicos, que é o Google e o Facebook, e portanto aquilo que é um modelo de negócio possível deixa de o ser a partir do momento em que há essa hegemonia. Mais uma vez, não vamos falar sobre as causas, mas agora vamos falar sobre as consequências. Nós sabemos que há aqui não diria, um domínio muito grande da parte destes dois players naquilo que é a cadeia de valor na área da publicidade. E tanto de ambos os eixos, tanto do lado da procura, do lado da oferta, sabemos que isso também é uma questão de que foi sendo conquistada muitas vezes por forma não tanto orgânica, mas também através de aquisições ao longo dos últimos anos. Também sabemos que eles são gatekeepers, ou seja, no sentido em que são quase acesso único às suas plataformas, e que com isso, ao mesmo tempo que são gatekeepers, portanto, são árbitros e ao mesmo tempo são players, são jogadores, e portanto têm aqui um duplo papel. E esse duplo papel, enquanto por um lado são os árbitros das plataformas, ao mesmo tempo também estão a concorrer contra outros que usam as suas plataformas, como é o caso dos mídia. Isso faz com que haja aqui a capacidade e o incentivo também de desenvolver algoritmos e também outros mecanismos para se favorecer a si mesmos. E por fim, respondendo à sua pergunta, deve ou não ser definido? Há a questão dos conteúdos em si mesmo, portanto, dos conteúdos que nós desenvolvemos e que têm um custo, como a Cristina sabe, em termos de investimento em pessoas e em tecnologia, e portanto, que são monetizados, e portanto o Google, por exemplo, no primeiro trimestre de 2021 fez um crescimento de 36% em relação ao primeiro trimestre de 2020, e todos os GAFA subiram muitíssimo, mais uma vez por muito mérito próprio, mas também à custa dos nossos conteúdos que nós desenvolvemos. Portanto, na minha perspectiva, enquanto empresa, mas também que sei que é do setor dos mídias privados,
Claro que nós queremos que isto aconteça, que haja aqui um valor que seja atribuído aos nossos conteúdos, que seja um valor justo, digno, que haja aqui uma retribuição por aquilo que nós produzimos. Sim. E que esse valor seja pago pelas grandes plataformas. Luís Cunha Velho, a mesma questão. Há aqui algum problema, na sua opinião? E começo por dizer que, como dizia o Francisco, o mercado publicitário caiu cerca de 95 milhões de euros, ou seja, 15% com a questão da pandemia. Ora, 15% é muito num mercado tão pequeno para canais que vivem exclusivamente da publicidade. Portanto, nós, neste caso, a RTP, portanto, e a SIC, o Média Capital e o Grupo Empresa. Em relação, portanto, isso é um fator importante. Os conteúdos cada vez mais e as marcas fortes cada vez mais vão ser o foco principal. Como dizia o Francisco e bem, custam dinheiro, portanto precisam de ser pagos e precisam também de se encontrar, modelos que trabalhem de certa maneira os algoritmos no sentido de não desviar os conteúdos que nós gastamos dinheiro e que são pagos para outro tipo de sites, para outro tipo de devices que fogem ao nosso controle e fogem ao controle daquilo que pretendemos. O que é que eu quero dizer com isto? Que efetivamente há para os canais privados uma preocupação com esses mesmos conteúdos, uma preocupação com uma remuneração justa. Nós não somos contra as Big Techs, somos efetivamente a favor de que elas sejam olhadas de certa forma com os conteúdos que utilizam e com o real valor que esses conteúdos têm e que efetivamente possamos vir mais tarde a ser remunerados em relação a isso. O Parlamento Europeu, como sabe, lançou uma diretiva sobre esses mesmos conteúdos. Existe, tanto quanto sei, um grupo de trabalho em Portugal, os governos europeus estão a trabalhar isso. Para definir um preço, exatamente. E o governo português vai, com certeza, também está a trabalhar para enquadrar isto do ponto de vista jurídico em Portugal e temos uma esperança muito significativa para que este tema seja efetivamente tido em conta. Hugo Figueiredo, um preço pelos conteúdos divulgados poderia, de algum modo, colmatar as tais ausências de publicidade? Eu penso que esse é um tema que transcende muito o mercado português, é um tema verdadeiramente mundial. Não? Eu acho que toda a área do entretenimento, mas principalmente do jornalismo, carece de modelos novos. Nós não podemos nunca esquecer que a qualidade do jornalismo é um dos principais garantes da democracia. E portanto, os países ocidentais têm que reconhecer esse facto. Há vários mercados que têm intervenção por parte dos Estados, chamamos assim, ou dos governos, ou através de regulação, através de leis, etc, etc. E a defesa da qualidade do jornalismo devia estar muito alto nas prioridades desses mesmos governos, maioritariamente ocidentais, mas não só. E não tem acontecido? O modelo que esteve em vigor nos últimos 50, 60, 70 anos foi um modelo que funcionou e funcionou num determinado momento e está a esgotar-se. E aquilo que nós estamos a verificar é que está a passar, em alguns casos, até para as mãos de privados, nomeadamente nos Estados Unidos, com a compra do Washington Post, etc., por parte de grandes magnatas, chamamos assim, na tentativa, precisamente, de devolver um pouco à sociedade e a capacidade de manter o jornalismo independente. Isso é muito relevante e, portanto, todas as medidas que contribuam para que a qualidade do jornalismo, seja ela do serviço público, seja ela dos privados, e é importante haver esse pluralismo e essa diversificação para o bom funcionamento de todas as instituições, são sempre medidas bem-vindas. Portanto, não interessa, penso eu, a ninguém que a qualidade, que os operadores no setor dos mídia sejam obrigados a cortar custos repetidamente, o que claramente depois tem uma influência enorme na qualidade do final dos conteúdos e que, no fundo, por via indireta, a democracia também venha a sofrer
porque as pessoas não têm acesso à informação de qualidade, a desinformação já é o problema que nós, e quem trabalha estamos a conhecer e que só vai aumentar. Não é? Portanto, eu acho que essas medidas são medidas importantes para todos, inclusive também para o serviço público e, neste caso, para a RTP, claramente. E Bernardo? Bom, eu acho que há aqui vários mitos que vale a pena abordar. Nós falamos deles regularmente, mas acho que vale a pena ter pelo menos uma ideia de como é que nós vemos a coisa do nosso lado, e agradeço o convite para estar aqui e poder falar um pouco sobre isso. A primeira é a ideia de que o Google, eu não vou falar pela internet, já agora não falo, e muito menos por Facebook, sou concorrente, falo por nós. A ideia de que o Google rouba conteúdos, ou como está a fazer dinheiro com o conteúdo dos outros. O Google não rouba conteúdos a ninguém. O Google cria links para os conteúdos dos outros e envia tráfego para esses sites. Ou seja, acaba por dar uma publicidade indireta. Nós enviamos na Europa qualquer coisa como 8 bilhões de cliques por mês para sites de notícias. Ou seja, as pessoas não leem as notícias do nosso site, aliás, o Google News foi criado no dia pouco tempo depois do 11 de setembro, porque as pessoas procuravam por Twin Towers e iam a parar à página da Wikipedia ou da própria Twin Towers, que já não existia. Portanto, nós quisemos criar links para as notícias sobre aquilo e as pessoas vão lê-las no sítio mais relevante. Essa é a primeira. E esses 8 bilhões de cliques por mês aqui na Europa são muitas vezes desvalorizados pela própria indústria, mas isso é um valor económico brutal que nós entregamos aos publishers. O segundo é que existe alguma obrigatoriedade de estar no Google. Não existe. Qualquer publisher pode simplesmente deixar de ter o seu conteúdo indexado no Google. Portanto, não é obrigatório, porque ninguém sequer esteja os seus links no Google. Basta pôr no site uma coisinha muito simples chamada nofollow. Nós lemos aquilo, a partir deste momento, mas os publishers deixam de estar no Google. Eu julgo que sim, porque esses 8 bilhões de cliques que eu referi têm valor económico, mas não se pode ao mesmo tempo estar a dizer que não tem valor económico, mas que não queremos lá estar. E isso é uma coisa, acho que é importante as pessoas entenderem que nós não usamos conteúdo, nós pomos links para o conteúdo e para as pessoas irem a esse conteúdo e fazemos-lo em massa. Ou seja, que o valor desse tráfego é enorme para a indústria dos mídias e que é bom que seja valorizado. Mas não ficamos por aí. A maior parte dos mitos que eu costumo ouvir também é que nós fazemos imenso dinheiro com o conteúdo de notícias, etc. Não fazemos. O conteúdo noticioso é algo que nós promovemos em termos de inovação e em termos de utilizador, porque achamos que é relevante para o utilizador. Mas não é nem de perto nem de longe. O conteúdo onde nós pomos mais anúncios, aliás, o Google News não tem anúncios, tem 0 anúncios. A maior parte do conteúdo onde nós fazemos dinheiro é, por exemplo, alguém estiver a procurar no Google por nova televisão LCD Sony modelo 2021, qualquer coisa. Não é sobre conteúdo noticioso, não é daí que vem a maior parte das nossas receitas. Portanto, não existe aquele pote de ouro ao final do arco-íris que muitas vezes a indústria acha que existe. E é uma pena porque, de facto, o valor económico acho que é simbiótico. Nós linkamos para as empresas de mídia, elas absorvem esse tráfego e transformam-no em dinheiro através de publicidade. Essa publicidade já agora, nós oferecemos muitas vezes, e agora durante a pandemia até pusemos o nosso software de monetização de páginas de internet, não necessariamente para as grandes mídias, mas especialmente para os mais pequenos, disponibilizamos de forma gratuita. Ou seja, nem sequer o software que utilizamos para especialmente os pequenos e médios publishers monetizarem esse conteúdo. Foi disponibilizado durante a maior parte do período da pandemia de forma gratuita para a maior parte dos publishers locais. Continuamos a investir em inovação para os publishers saírem de algumas dificuldades financeiras e de transição de que foi referido por alguns dos meus colegas do painel. Só em Portugal já investimos qualquer coisa como 8 milhões de euros em projetos de inovação de mídia em Portugal. E dou alguns exemplos, como por exemplo o estúdio de rádio do Observador, que não existia antes do financiamento do Google Digital News Initiative. O estúdio de vídeo do Jornal de Notícias, que foi aberto e inaugurado no Porto, e mais de metade dos nossos produtos foram para a inovação em notícias. Já agora 25% desse financiamento foi para qualquer coisa como projetos para combater notícias falsas, fake news, misinformation, por aí fora. Portanto, e por último, também não é verdade que o Google não pague por notícias. Primeiro, a nossa partilha de receitas publicitárias através desse software de gestão de publicidade que aparece nos publishers
gerou qualquer coisa, acho que o último que eu tenho na cabeça é qualquer coisa como 14 bilhões de dólares a nível global, do qual Portugal terá a sua fair share, que eu não tenho o número de cor. Ou seja, há uma partilha de valor económico, estes 14 bilhões de dólares, o valor que foi gerado pelos publishers através desse nosso software de gestão de publicidade. Grandes, pequenos, médios, locais, todos, etc. Por aí fora. É um número astronómico. E, por fim, lançámos um produto global, que ainda já foi lançado em vários países, incluindo, há bocado estávamos a falar do Brasil, no Brasil, no Reino Unido, na Alemanha, que é o Google Showcase, pelo qual o Google faz licenciamento de conteúdo e para o qual direcionou qualquer coisa como $1 bilhão para esse produto. Portanto, acho que há vários mitos nesta conversa. Eu só gostava de ouvir da parte dos nossos outros participantes, se querem dar uma chega em relação ao que foi dito agora pelo Bernardo, para encerrarmos este capítulo e irmos para outro. Muito rapidamente. Muito rapidamente, sim. Não falei em roubo de conteúdos, eu falei em retribuição justa pelo aquilo que são os conteúdos que são produzidos profissionalmente e, portanto, e um reequilíbrio aqui da cadeia de valor, como há pouco expliquei. Segundo, nós consideramos que isso é justo, porque trata-se de uma questão de direitos de autor, trata-se de remunerar de facto direitos de autor como qualquer pessoa que escreve um artigo, como um jornalista, também merece receber esse valor. Neste caso estamos a falar de direitos também para os editores, como existe também dos próprios livros, etc., e direitos conexos que existem para outro tipo de classes. Aqui estamos a falar de um direito de conexo para os editores. E depois, em relação àquilo que o Bernardo disse, não concordo, obviamente, não concordo com o facto de, claro que nenhum publisher pode deixar de existir no Google, pode deixar de existir na internet, porque o Google, como eu dizia há pouco, é um gatekeeper, isso é uma opção nossa, obviamente, mas quer dizer isso é a mesma coisa que dizer que então, pronto, mais vale a pena estar a declarar falência. E segundo, como o Bernardo sabe, nós somos aqui os veteranos deste painel, porque nós já estamos nisto aqui, neste bate-boca desde 2017. E eu acho que eu discordo. Já estamos em 2021. Eu discordo disto, discordo do facto dos conteúdos profissionalmente produzidos não serem de enorme valor para o Google. Não são, provavelmente, como o Bernardo diz, não são talvez diretamente calculáveis. A grande diferença entre 2017 e 2021 é que nos últimos 4 anos foi-me dada razão a mim pela Comissão Europeia, através destes atos legislativos, entre o Digital Markets Act, o Digital Services Act, estão a ser falados também aqui no painel anterior, e esta também diretiva do Publishers' Right, que vai ser implementada em Portugal já este ano. E Luís Cunha Velho? Nós não somos contra as grandes plataformas. Nós queremos é que, efetivamente, as grandes plataformas olhem para os conteúdos com aquele olhar que nós todos esperamos e que sejam os mesmos retribuídos. A sua remuneração é importante. Nós estamos a fazer o nosso caminho, as plataformas são importantes, muito importantes. Falou-se aqui na rádio, o Grupo Média Capital tem neste momento 30 rádios no final de maio digitais, portanto é importante o digital. Não somos contra o digital, somos contra ou temos algumas reservas, não para, como foi dito, para desviar, não utilizo a palavra roubar, desviar conteúdos, mas para que não haja fugas através de algoritmos que enviam leitores, espectadores, para plataformas e para sites que não são efetivamente todos eles mensurados como deviam ser. É apenas isso. Hugo Figueiredo. Não tenho assim muito mais a acrescentar. Eu diria que acho que o ponto relevante é que estamos num período de mudança. Essa mudança, infelizmente, tem vindo a colocar mais pressão sobre o lado das receitas com os mercados publicitários, e a redução do mercado publicitário também tem a ver com a mudança para a internet e, portanto, uma lógica mais de equilíbrio seria desejável para manter todas as coisas que já falámos aqui anteriormente no painel, também para não alargar. Bernardo Correia, 20 segundos, porque tem aqui uma vantagem de tempo, portanto só lhe posso dar 20 segundos. Eu diria, eu acho que para não se tornar uma conversa defensiva, eu sou um crente no futuro do jornalismo e no futuro dos mídias. E nós vemos isso já. Aliás, Francisco Pedro deu grandes exemplos de recuperação e revitalização económica de um grupo, mas existem inúmeros exemplos de empresas de mídia neste momento a contratarem mais jornalistas. Agora vi o Telegraph, contratou mais 20 e tal, no norte da Europa, em Suécia, Dinamarca.
Nós vemos que a transição digital atingiu um ponto em que as empresas de mídia estão a aprender a dominar a internet tal como ela existe hoje, sem precisar de subsídios, sem precisar de grandes mudanças de relatório. Isso está a acontecer, nós continuamos a contribuir para a inovação do jornalismo e vamos continuar a fazê-lo porque achamos que esta parceria continua a ser importante para todos e continua a ser uma relação simbiótica única no mundo e que achamos que acrescenta valor para todos. É uma verdadeira parceria, ao fim e ao cabo, com interesses um bocadinho diferentes. Agora, Francisco Pinto Balsemão, olhamos agora para o futuro, estamos sensivelmente a 15 minutos do fim. Quais são as maiores apostas, por onde é que tem que passar a aposta e falando inclusive do jornalismo, o papel do jornalismo neste meio cada vez mais digital. Portanto, estamos aqui com 3 perguntas, 3 questões de uma pergunta. Tentar ser o mais simples possível. Em relação ao futuro, portanto, sem qualquer bola de cristal e procurando olhar mais para aquilo que nós sentimos que é o futuro da empresa. Primeiro, de forma muito óbvia, o futuro passa pela qualidade, pelas marcas de referência, isso naturalmente. Passa também, voltando à minha primeira resposta à sua primeira pergunta, por esta questão de nós estarmos cada vez mais a apostar na complementaridade. Portanto, de haver aqui, estarmos em diferentes plataformas, ter uma aposta cada vez mais omnicanal. Omnicanal, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é só estar em diferentes canais de plataformas, mas estarmos depois a trabalhar em função dessa plataforma, portanto, adequarmos a nossa mensagem, os nossos conteúdos, a nossa forma de estar a cada uma dessas plataformas. E, portanto, isso para mim é fundamental e sendo coerente com o que eu dizia há pouco, portanto, é isso que nós estamos agora a fazer e vamos continuar a fazê-lo. Ainda nessa senda, acho que cada vez mais vai haver esta aposta no direct to consumer, por várias razões. A primeira razão passa por, acho que é importantíssimo termos uma relação direta com o nosso consumidor final. Naturalmente temos uma relação enquanto SIC e Expresso, com todos os portugueses, no caso a SIC que é generalista, o Expresso obviamente que é um bocadinho mais nicho, mas claro que através do digital, e o digital aqui é fundamental, só através deste canal é que é mesmo realmente possível atingirmos termos essa capacidade de estabelecer uma relação com o nosso consumidor final, conhecê-lo, sem qualquer tipo de atentado à sua privacidade, mas conseguir mais informação sobre ele, ajudar ele ou ela, neste caso, ajudar também a fazer, portanto, recomendações através de algoritmos, etc., para dar exatamente aquilo que as pessoas querem. Portanto, essa questão do on-demand, de dar às pessoas o que elas querem, quando elas querem e onde elas estiverem, é fundamental. Agora, acho que também, isto também não quero parecer aqui um purista, mas acima de tudo são os conteúdos que vão cada vez mais ser importantes. Diga uma coisa, com uma maior digitalização, são necessários todos os meios humanos existentes ou estão a mais? Não, acho que as pessoas, acho que o que vai acontecer é cada vez mais uma requalificação, o reskilling, o upskilling, acho que isso cada vez mais é que nós também, quando falamos em transformação digital, passa também por essa capacitação das pessoas e isso está a acontecer na empresa cada vez mais, por exemplo, ainda agora na área comercial, estamos a fazer um movimento nesse sentido, portanto as pessoas que trabalhavam mais em áreas mais analógicas ou lineares estão também a receber formação para exatamente, se adaptar. Para o digital, exatamente, abranger outro tipo de áreas e isso é fundamental. Portanto, isso, conteúdos relevantes, pessoas, talento, tecnologia é fundamental. Em relação ao jornalismo, não sei se quer que eu diga agora ou se quer que eu responda depois. Pode responder já. Em relação ao jornalismo, o jornalismo, independentemente de ser digital ou não digital, é fundamental para este, neste caso para Portugal, não é? para uma democracia que seja pujante, que se quer pujante, é preciso ter um jornalismo independente e livre. Para isso temos que ter empresas de mídia que sejam sustentáveis financeiramente, por isso é preciso obviamente, sermos bons gestores, não é? E temos essas condições que nós falávamos há pouco do talento, da tecnologia e dos bons conteúdos, mas acima de tudo também é preciso ter essas condições de não haver excesso de regulação, não haver aqui também diferentes de level playing fields, mas isso é muito importante. Para haver bom jornalismo, acho que é importantíssimo nós termos a consciência, mais uma vez, e não vou falar nas Big Tech, mas da questão dos direitos de autor é fundamental. Acho que neste país as pessoas não têm bem noção do quanto é que as empresas de mídia sofrem com a pirataria, que a pirataria pura e dura só no caso, por exemplo, dos jornais, neste caso dos jornais mesmo, a partir de PDFs custa 90 milhões de euros aos grandes jornais, aos jornais em Portugal por ano.
E nem quero imaginar depois o que é que será em termos de audiovisual e tudo mais, mas nós temos esse estudo feito através nos últimos tempos acentuou-se, aliás, foram feitos inúmeros apelos para que as pessoas não partilhassem através das redes sociais, nomeadamente do WhatsApp, os vários jornais que tinham lá os conteúdos todos, e inclusive revistas internacionais. Luís Cunha Velho, qual vai ser o futuro da TVI e do jornalismo? O futuro da TVI vai ser ter o engenho e a habilidade para criar conteúdos para vários devices. Quanto mais conteúdos diferenciadores e quanto maior for o número de devices onde os espectadores, ouvintes, leitores possam aceder a esses conteúdos, melhor. Sobre o jornalismo, nós não podemos viver em democracia sem um bom jornalismo. Já foi dito aqui e, portanto, eu estou-me apenas a repetir. E nós temos um bom jornalismo, apostamos no bom jornalismo e é fundamental que Portugal tenha um jornalismo sólido, credível e que os espectadores, os portugueses, acreditem no jornalismo que temos, porque só assim consolidamos a democracia que também temos. É verdade, e também só assim é que conseguimos dar com mais transparência e continuar a fazer serviço público, porque todos nós, dos vários canais, fizemos serviço público, principalmente neste último ano e meio, notou-se realmente a relevância que cada um assumiu do seu modo pedagógico e deixando o sensacionalismo e várias competitividades de lado. E Hugo Figueiredo também, em relação a esta matéria, qual o futuro, os modelos de negócio incontornáveis no futuro, nomeadamente para a RTP? Bom, eu concordo com o que os meus colegas disseram, estava tentando aqui acrescentar talvez alguns ângulos que são específicos da RTP. Bom, a RTP tem esta coisa que chama-se Rádio e Televisão de Portugal, e então é importantíssimo nós pensarmos que não fazemos só rádio e televisão e que esta lógica multiplataforma de facto veio para ficar e que o foco tem que ser nos conteúdos e na adequação dos conteúdos às plataformas e aos segmentos. E, portanto, desta triangulação é que vão surgir, julgo eu, aquilo que serão uma estratégia de sucesso ao nível de conteúdos. Eu penso que aí será interessante também e será inevitável virmos a encontrar no futuro mais parcerias de inovação, seja com entidades, podem ser universidades, podem ser produtoras, podem ser para haver sinergia entidades com culturais, etc., para a construção de conteúdos e inclusivamente para novos modelos de desenvolvimento de conteúdos. Portanto, os modelos são os modelos mais tradicionais. Eu penso que vamos encontrar modelos mais híbridos, de colaborações, de coisas que nem conseguimos muito imaginar agora, mas que trarão uma nova agilidade e conteúdos originais que interessem às pessoas. As pessoas hoje em dia têm muito mais escolha e, portanto, se nós não conseguirmos ser interessantes para as nossas audiências, sejam elas em que plataforma forem, vamos perdendo a relevância. E isso, obviamente, depois tem implicações nos modelos de negócio, ou no caso da RTP, tem uma implicação depois da percepção do público em geral, do interesse da existência da própria RTP. Portanto, eu acho que essa triangulação entre o conteúdo, as plataformas, as parcerias, a segmentação, são o futuro no caso da RTP. Depois a RTP tem aqui umas especificidades também, nós temos uma obrigatoriedade de universalidade, temos que chegar a toda a gente, temos que chegar de forma gratuita, temos que pensar nas necessidades específicas de acessibilidades para as minorias. Tudo isso são temas de serviço público e que implicam desenvolvimentos específicos, não só nas plataformas já existentes de rádio e televisão, mas depois também nas plataformas digitais. Portanto, isso é um grande desafio, acho eu, que temos aqui nos próximos 4 ou 5 anos. No tema do jornalismo, bom, eu estressei bastante, ou falei bastante do tema do jornalismo. Eu acho que é, de facto, do ponto de vista do serviço público, é talvez a primeira grande função do serviço público é essa. Portanto, no contrato de concessão fala de ensinar, entreter e informar, e eu penso que informar é aquele que se nós pudéssemos escolher apenas um, é aquele que provavelmente onde um serviço público deveria ter o seu enfoque. Mas é onde é tentador haver intromissões. Sim, mas isso aí é óbvio que isso existe, em geral. Vai continuar sempre a existir, seja em Portugal, em qualquer país. Eu penso que a independência económica, a independência, a estabilidade económica dos meios, isso é o principal garante da independência editorial.
Portanto, se os modelos de financiamento, sejam eles privados ou públicos, não dependerem excessivamente de determinados decisores, essa é a maior garantia da independência editorial. No caso da RTP, para a frente, eu penso que também foi aqui falado pelos meus colegas, o tema da formação técnica, de adquirir novas competências, de não ficar imobilizado nos modelos do passado relativamente à construção e à divulgação e elaboração das peças, etc, etc. Eu penso que esse é também um grande desafio para a RTP. É conhecido que a RTP tem uma grande estabilidade no seu quadro, ou seja, as pessoas ficam muitos anos, isso tem grandes vantagens, também tem os inconvenientes das pessoas verem menos coisas, têm menos oportunidades de partilha, há menos renovação. Essa renovação tem que ser introduzida através da formação, contactos internacionais, outros modelos de partilha de métodos e de formas de fazer. Mas, apesar desta digitalização toda, os meios humanos existentes são os necessários? Não, o jornalismo vamos ver, eu espero que continue assim. Fala-se muito sobre inteligência artificial e a capacidade de modelos de inteligência artificial produzirem notícias a partir de factos. Eu continuo a acreditar que a capacidade de gerar boas perguntas é que faz as boas peças. E isso eu acho que vem das pessoas terem boa formação técnica enquanto jornalistas e boa formação deontológica. Portanto, eu continuo a acreditar que isso só se faz com pessoas, ou se faz com o máximo de qualidade com pessoas. E há valores que não se transmitem à Exatamente. inteligência artificial. Bernardo Correia, como é que vai ser o futuro das grandes plataformas, nomeadamente da Google? O futuro das grandes plataformas, eu se calhar começava antes pelo futuro aqui do nosso cantinho aqui em Portugal, porque se calhar é mais contível nos 3 minutos que temos disponíveis. Basicamente o que nós apostamos aqui, especialmente no Google Portugal, é no apoio à internacionalização. Isso é válido tanto para retalho, e-commerce, etc., mas também no setor dos mídias. Mais de metade das receitas que nós já geramos no Google Portugal são feitos em regime de vender produtos e serviços de empresas portuguesas no estrangeiro. Isso aqui dentro dos mídias eu acho que é o grande salto qualitativo que nos falta dar. Nós vemos bons exemplos em Espanha, em Inglaterra, etc. Nós temos um mercado potencial global de língua portuguesa absolutamente fenomenal, do qual apenas arranhamos a superfície. Nós olhamos para o que é que os espanhóis fizeram, não só na América Latina de língua espanhola, mas também no Brasil. E que o que fizeram, por exemplo, com o jornalismo desportivo no Brasil, do qual neste momento tem uma presença enorme, são mercados que deviam ser naturalmente nossos. Para nisso existe a parte da competitividade portuguesa na produção de conteúdo. Nós somos muito bons na produção de conteúdo para a escala que temos. Muito bons. Só agora, é muito difícil num mercado global de 3 bilhões de pessoas ligadas à internet ser competitivos com um mercado doméstico de 10 milhões de pessoas. Portanto, temos de olhar para fora na produção de conteúdos. Isto é válido tanto para os produtores de conteúdos grandes, como para os influencers e para os youtubers. Há bocadinho estávamos a falar de youtubers no painel anterior. A maior parte deles já faz a maior parte do tráfego fora de Portugal. Não há youtuber praticamente nenhum, mesmo que fale em português, que não tenha a maior parte do tráfego fora de Portugal. E uma última palavra, para além da internacionalização, para o jornalismo local. Estamos aqui grandes grupos, etc., mas às vezes falta quem também represente o jornalismo mais local, dito mais pequeno, mas na prática se calhar ainda mais importante. Eu acho que o futuro das grandes plataformas passa também por apoiar cada vez mais o jornalismo local e independente, porque esse jornalismo é de facto o que está mais ameaçado. Não é o negócio dos grandes mídias, etc. É o jornalismo livre, independente, local, que de relevância e importância para as comunidades mais pequenas. E é um bocadinho esse também o meu papel nos próximos tempos. Vou passar muito tempo dedicado a isso e nós, no Portugal, vamos assumir um compromisso de continuar a apoiar e apoiar cada vez mais o jornalismo local e independente. Isso é uma das coisas que nós queremos fazer e para o qual tenho todo o meu empenho. Muito obrigada, Bernardo Correia, Hugo Figueiredo, Luís Cunha Velho, Francisco Pedro Balsemão. Muito obrigada por terem estado neste congresso da APDC. Obrigada. Obrigado. O Benfica é um clube onde a inovação está sempre no centro da sua estratégia. Temos inovado em várias áreas. Hoje, estamos aqui para conhecer um projeto transformador, que deixa o clube orgulhoso e mais uma vez na vanguarda da tecnologia. A transformação do estádio do Sport Lisboa Benfica no primeiro estádio 5G de Portugal.
Ter 5G no estádio é mais uma ótima razão para termos o quanto antes o nosso público no nosso estádio. E é algo que, acima de tudo, vai fazer com que a equipa saiba que o adepto está a seguir tudo aquilo que se passa da bancada. O jogo vai sofrer um upgrade. A proximidade que se vai conseguir a cada um dos elementos da equipa, o próprio conhecimento que se vai conseguir ter, a forma como conseguimos acompanhar aquilo que está a acontecer com mais informação, até mais de índole técnica, sobreposta ao jogo, vai seguramente enriquecer não só a nossa experiência de jogo, mas depois a nossa experiência de café a seguir, para comentar com muito mais propriedade tudo aquilo que aconteceu, com informação técnica séria, para podermos ter de facto longas e produtivas discussões sobre futebol. E outra situação que vai ser oportuna também é que vai passar a ser tudo muito mais rápido. Ser 10 vezes mais rápido, e o número 10 a mim está muito ligado e, portanto, eu gosto de dizer 10 vezes mais rápido. E agora a altura de olhar literalmente para o futuro.